E aí, galera? A moçada tá de orelha em pé. Segunda derrota seguida. Isso dá um problema tremendo no geral. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Então, mas a desculpa, já me ligaram. É o seguinte, tá pensando que tá no início, deixa assim mesmo? Não é assim que funciona. Sabe por quê? Esse é o Campeonato Brasileiro. Campeonato Carioca é outra história. Você ainda pode argumentar. E assim mesmo a coisa não anda bem. Então, aí a galera está dizendo o seguinte, não, se eu no início, o time ainda não está entrosado, como que o time não está entrosado? Pode não estar bem fisicamente, mas também não é o caso, porque o time está correndo, está jogando, só que os caras já, quer dizer, os adversários já estão espertos. Quem é que encosta em quem? Como é que vai jogar? Joga fechado? Jogando fechado, você tem percebido isso? Se você jogar fechado contra o Flamengo, a zaga do Flamengo joga na sua intermediária. Mas aqui atrás está tudo aberto. Ó. Tem um campo danado aqui atrás. Então os times estão deixando. É perigoso, pelo time que o Flamengo tem. Toca bonito, mete uma bola, não cruza de qualquer jeito. Mas tabelas, principalmente pelas laterais, eles vêm bem. Tem a velocidade do Bruno Henrique, né? Tem a habilidade do Arrascaeta, que está entrando aos poucos. Os principais jogadores estão entrando aos poucos. Mas hoje, por exemplo, o Cebolinha, primeiro tempo, deu um calor danado no lateral do São Paulo e na cobertura, que é o Arboleda. Ele deu um calor danado. E principalmente quando ele dá o drible para dentro, que ele vem na diagonal, que ele bate bem, dá de curva, faz a tabela. O Pedro ficou meio, primeiro tempo, ficou meio perdido na zaga no meio da zaga do São Paulo. Cruzamento não vai alcançar, porque os dois são altos, principalmente a Arboleda, que estava junto dele, também é grandalhão igual a ele. Então, aí é pelo chão. Pelo chão não conta com o Pedro, porque ele não tem essa habilidade toda. Ele tem, mas não tem tanto para vir para o jogo. Agora, os caras começam a fechar aqui, e aí 2 toques, saída de bola. Roubou a bola, 2 toques, os caras já estão correndo lá na frente. Quais são os caras? É o Caleri e o Luciano. São os dois que dão trombada lá na frente. Os outros estão aqui atrás. Quem sai para esse contra-ataque nas costas dos jogadores de defesa, no caso hoje do Flamengo, são esses dois que vão para a briga. Agora esses dois, se você chamar os dois para o jogo, eles vêm, porque eles sabem jogar. Então não é só lançamento, tem um toque de bola. Aí começam os laterais, toque de bola no meio, os laterais começam a se meter, principalmente o Enzo, que é o Alan Franco também. Quer dizer, ele sabe jogar, ele vai na frente. Então o time do Flamengo chegou, veio com tudo, fez o primeiro gol, o Plata, uma jogada bonita do Alexandre, cruzou, e o Pedro, né? Pedro arrumou de peito, e o Plata entrou sozinho e meteu o gol. 1-0. O que acontece agora? Modificações no time do São Paulo, foi para frente, começou a apertar o jogo. O time do Flamengo deveria continuar com a pressão toda e não continuou, deu um refresco, começou a tocar,
e o time de São Paulo deu para entender, cercou. Então, eu não tenho nada com isso, mas acho demais. Toca, mas isso é porque a zaga do Flamengo está jogando aqui, ó, na intermediária do time de qualquer time, principalmente o time de São Paulo. Então o que acontece? Toca, cruza. Não alcançou ninguém. Roubou de novo a bola. Saiu São Paulo pro jogo. Perdeu a bola. Roubou de novo. Toca. E a tabela? E a metida de bola? E os pontas? Porque o Cebolinha saiu. Aí entrou o Lino. O Lino descambado mais pelo meio. Quando ele toca a bola, ele vai no meio e toca a bola. Ele tem que chutar no gol como faz o Cebolinha. Agora, normalmente, quando está todo mundo aqui, ele não pode vir aqui, que é mais um no bolo. Ele tem que ir para lá. Ir para lá exatamente para esticar essa marcação, tanto do lado quanto do outro. Que o Plata ficava do outro lado. Bruno Henrique. Quantas bolas o Bruno Henrique pegou no segundo tempo? Conta aí. 3 no bolo. No bolo não adianta. Tem que sair um pouco para dar campo para ele, para poder meter a bola. Aí é que é o problema. Começa a encurralar, ele já não joga mais, porque ele está aí no meio. A velocidade dele é quebrada. A velocidade do Plata é quebrada aqui pelo meio. Esse aqui é o grande problema. Então, começa a dificultar. E aí o time de São Paulo foi lá com o Luciano, um cruzamento, aos 15 minutos. O Enzo cruzou e o Luciano, no meio de 2 jogadores do Flamengo, ele subiu praticamente sozinho. Ele está no meio dos 2, mas ele subiu à vontade. Ninguém esbarrou nele, ninguém trombou com ele. Ele subiu, goleador, meteu de cabeça, empatou o jogo 1-1. E aí o que acontece? Aos 25 minutos, São Paulo aí tomou conta do jogo. Só contra-ataque, vinha o Flamengo, roubava a bola, 2 toques no meio do campo, contra-ataque, era só a base do contra-ataque. E aí, aos 25 minutos, o Luciano cruzaram a bola, cruzamento de bola, o Luciano tocou, o Pulgar rebateu e foi no pé do Danielzinho que meteu o gol. E aí 2-1. E agora para segurar? E o Flamengo foi para dentro. São Paulo começou a tirar. São Paulo tirou os 2 centroavantes. Tirou o Luciano aos 39, entrou o Lucas. E tirou o Caleri aos 46. E botou o Tapia. Quer dizer, ele tirou os dois caras que estavam brigando. Então esses 2, principalmente o Lucas, ele veio mais para trás, ele ficou aqui. Ele ia de vez em quando, mas está mais aqui. E o Tapia é a mesma coisa. Ficou para ser o homem de espera de chutão ou de lançamento. Porque aquele toque do São Paulo ficou meio seguro e o Flamengo veio para dentro. E aí no finalzinho do jogo, aos 50 minutos, o Arrascaeta recebeu uma bola, entrou sozinho. Ele acha que foi tocado, estava todo mundo esperando o empurrão do zagueiro, não empurrou. Dizem que, pelo menos a imagem que apareceu, é que eles estavam reclamando que o Arrascaeta foi tocado no pé. E quando ele chutou para fora. Porque ele entrou, ele e o goleiro. Não tinha erro ali. Pela maneira como ele entrou, ele ia botar a bola do lado esquerdo, que ele entrou aqui, do lado esquerdo do goleiro. Então, quando ele chutou desviado, totalmente desviado. Mas aí vem a interpretação do árbitro. Deu tiro de meta. Ele chutou direto, só que ele entrou direto, de peito aberto. O cara estava aqui, atrás. Ninguém esperava. Todo mundo estava esperando o empurrão, mas foi lá embaixo. A Arrascaeta está reclamando, foi no pé dele na hora que ele foi chutar, e ele, ao invés de chutar reto, chutou por aqui. Mas, interpretação de juiz, como é que faz? Ou de árbitro, é complicado. E aí, o cara mandou
botar um tiro de meta. Aquela reclamação toda, tal, chiadeira, e ele com apito, mandando seguir, sai para lá, vai lá. Aí quando todo mundo esperava que ia ter o tiro de meta, ele apitou o final do jogo. Aí é que foi pior ainda. Porque se ainda desse 1 minuto, 2 minutos, ainda a arengação era menor do que ele terminar o jogo depois dessa confusão toda. São Paulo jogou bem, melhor do que as partidas anteriores. E o Flamengo jogou bem, igual ao jogo contra o Fluminense. Então, são 2 derrotas seguidas num time pronto. É o que todo mundo diz, time pronto para disputar o título. Será que está pronto mesmo? É o mesmo time? É. O que está faltando? Condicionamento físico, por causa das férias, pré-temporada, está jogando 2 campeonatos, com viagem. Isso complica mais ainda. Mas tem que entrar no ritmo, porque é isso. E outra coisa, daqui a pouco tem Libertadores. É mais um. E vai enfiando tudo aí. E é o mesmo time. Tira um, bota outro, tira um, bota outro. Ainda bem que tem de onde tirar. O Jorginho foi expulso no final. Exatamente, eu deixei isso para o final. E o Jorginho foi expulso. Não entra o próximo jogo. Já complica. Já não entra mais no ritmo. Porque, vinha 2 jogos e agora vai ficar de fora. A galera já está pensando o seguinte: e se tiver a 3ª derrota seguida? Aí a coisa vai complicar. Aí tem que botar o Paquetá depressa. Valeu, galera. Craque do jogo eu vou botar. Peraí. Craque do jogo eu vou botar o Danielzinho. Jogou bem no meio do campo e ainda fez o gol da vitória. E a baranga do jogo? Baranga do jogo não vou. Tem baranga, não? Bom, baranga do jogo é o Jorginho, que acabou o jogo, foi discutir com o árbitro. Por quê? Será que ele ia dar o pênalti? Aqui, galera, volta todo mundo aqui pro campo. Foi pênalti. Não adianta. Depois do jogo não adianta. Por isso é que o Felipe correu lá para tirar todo mundo. Mas não chegou a tempo de tirar o Jorginho, que tomou o cartão vermelho e não joga no próximo. Valeu. Valeu, galera. A arbitragem é sempre, não precisa nem pedir a nota, porque todo mundo já sabe. É 0! Valeu, galera.